Fala, parceria, salve, papo reto, gurizada, na área para falar de Grêmio. As movimentações, os nomes que surgem, a questão envolvendo o Cuéllar, enfim, os movimentos que o Grêmio vem fazendo e nomes que estão sendo observados pela direção, fora aqueles que surgem como indicação. E eu quero começar falando sobre lateral esquerda. Isso porque ganhou força o nome do Marlon novamente. E eu mantive o contato com uma pessoa do Cruzeiro na manhã desta sexta-feira perguntando a respeito do jogador. E me foi dito o seguinte: olha, não tem nada, não tem conversa, o Marlon é um jogador do plantel. Antes se dizia, não, o Fernando Diniz confia muito no Marlon, quer o Marlon, é um jogador inegociável, enfim. Né? E eu cheguei a falar em um determinado momento, em alguns dos vídeos aqui, eu não me recordo qual, que o Grêmio tinha um sonho para a lateral esquerda, que era o Wendel, e outro nome que era falado era o de Ayrton Lucas, jogador do Flamengo. Hoje ele é o terceiro lateral do clube carioca. As informações que vêm lá do Rio de Janeiro, elas dão conta de que o Flamengo tem, com essa nova direção, uma ideia de negociar alguns jogadores, e um deles seria o Ayrton Lucas. Muito provavelmente uma negociação em definitivo. O Grêmio entende que seria mais interessante um empréstimo, arcando com todo o salário que o jogador recebe no Flamengo, uma temporada para, com obrigação de compra no final de dezembro, adquirir o jogador em definitivo, já que ele tem contrato com o Flamengo até o final de 2027. Seria um bom nome, um nome que na verdade já foi falado no ambiente interno do Grêmio. Então fica a expectativa em relação a esta possibilidade. Tem colegas, inclusive do Rio de Janeiro, que admitem esta informação, dizendo que sabem de um interesse, né, de um clube brasileiro na contratação do Ayrton Lucas. Então resta saber que tipo de privilégio ou prioridade dará a direção do Flamengo, se será para um clube que queira de fato contratar o Ayrton Lucas em definitivo. Sobre Cuéllar, não se descarta a possibilidade do Grêmio pagar um valor já e contar com o jogador antes. O ideal seria a expectativa para que nesse final de semana a coisa tivesse um desfecho em relação a este jogador, que é um excelente nome para o Grêmio, sendo parceiro do Vidia Sante. Por quê? O Quinteiros, quando na sua apresentação, falou que conversou com o Vidia Sante. Qual foi o objetivo dele? Convencer o Vidia Sante de permanecer no Grêmio. Ele não é um jogador inegociável. Aliás, essa foi uma frase do presidente Alberto Guerra em entrevista aqui, exclusiva para a Rádio Bandeirantes, para o Esporte Band RS, na verdade, o canal exclusivo da equipe de esportes da Rádio Bandeirantes de Porto Alegre. Ele disse: não há jogador inegociável. Admitiu que a realidade do Grêmio impõe a necessidade de 2, 3 vendas por temporada, mas o que se fala é o seguinte: o Vidia Sante só sairia por um valor muito alto. Caso contrário, seria uma situação que se descartaria. Lá na Argentina, por exemplo, surgiu a informação, né, de companheiros da La Rede, Tic Esportes, enfim, que o Quinteiros havia ligado, né, aliás, conversado com a direção do Grêmio, para que não houvesse nenhum tipo de diálogo com a direção do Boca pelo goleiro Marquezinho, porque no projeto dele está o goleiro Marquezinho. Tem alguns jogadores que eles fazem parte de um pilar, eu tenho insistido muito nisso aqui, porque são jogadores que conversaram já com o técnico Quinteiros. Seriam o goleiro Marquezinho, o lateral João Pedro, o Vidia Sante, Cristaldo é considerado importante sim, Monsalve, Bright White, Aravena, não sei se falei no Kahneman, então falo no Kahneman de novo, sem problema algum. São os jogadores que são considerados extremamente importantes para esta remontagem do time do Grêmio com os jogadores que serão contratados. Então este é o pilar, é a estrutura. Tem a questão do Aravena também, né, que é um jogador, embora, né, o Gustavo Quinteiros tenha dito que a ideia é buscar um substituto para o Soteldo, não sei se no campo, né?
Não sei o que pretende realmente fazer. Alguns estão trazendo a informação de que ele pode apostar no Pavon pela direita, né, o Aravena pelo lado esquerdo, e se contratar mais um atacante, como é que ficaria? Sairia o Pavon, entraria esse atacante com o Aravena, ou o Aravena pode no banco de reservas de repente ficar como uma alternativa e sair do time titular? Jogador que terminou muito bem a temporada, é importante a gente fazer esta ressalva. Bom, alguns nomes foram falados, alguns são indicados, um nome que foi apenas comentado no ambiente interno do Grêmio, o lateral Douglas Santos, jogador que está no Zenit, enfim, brasileiro, 30 anos, é um jogador também caro em termos de valor de mercado. E o outro nome que eu até cheguei a falar na Rádio Bandeirantes, que surgiu como uma indicação no centro de dados do Grêmio, foi do zagueiro Léo Duarte, que está na Turquia, 28 anos, mas nada que indique que o Grêmio tenha feito qualquer tipo de movimento para contratar o zagueiro. Está se falando o seguinte, a ideia é um zagueiro top, um cara que chegue, que assuma a titularidade, um jogador que tenha uma espécie de liderança técnica e também em termos de comportamento, ou seja, um cara com mais biografia. Falou-se no Davi Luiz está indo para o Fortaleza, não era o nome de fato que o Grêmio trabalhava, priorizava, então há algo sendo trabalhado internamente, um nome que não foi divulgado ainda, mas há uma expectativa de que reforços já possam ser anunciados na próxima semana. O ideal seria 3 nomes para que o Grêmio pudesse anunciar na semana que vem. 2 jogadores estão sendo bem avaliados e estão disputando a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Um deles é o Gabriel Meck, que deu toda aquela situação, vai sair, não vai sair, o Chelsea vai comprar, agora não compra mais, enfim, né, tudo aquilo que faltou o ano passado. E há um outro nome de um jogador que está muito bem na competição, não sei se vocês estão vendo a Copa São Paulo, gostei demais dele nos 2 jogos que o Grêmio disputou, a Copinha, o volante Kaique, nome que está sendo bem avaliado aí pela comissão técnica do Grêmio. Tá bom, gente? Valeu a você que chegou até aqui, dá o like, te inscreve no canal, ativa as notificações, deixa um comentário aqui embaixo e fui!